ao tarô Intuição Astral. Vamos fazer a leitura para Áries. Deveria de ter sido feito ontem, mas por questão de correria, eu vou fazer hoje. Espero que vocês me perdoem. Vamos lá. Por mais uma temporada ainda eu vou segurar as leituras de Áries e Sagitário. Vou fazer durante a semana uma ou outra leitura geral, apenas para mim torna-se uma fase de exercício, assim. Eu tenho meus estudos e tudo mais, e o canal ele acaba tomando muito tempo disso, sem falar os atendimentos particulares, né, que são vários, e aí também por mais que seja gratificante fazer as leituras, poder auxiliar as pessoas, dar um norte, ajudar nessa parte da espiritualidade, e também tem o retorno financeiro, é muito interessante, é gratificante, agradeço ao Criador e Jesus e tudo mais, mas ainda temos uma vida social e precisamos mantê-la em ordem, por isso as coisas ficam meio complicadas. Lembrando que eu não vivo disso, eu faço por hobby, então vamos dizer assim, o meu dom está aqui, mas eu não sobrevivo disso. Calma lá, vamos lá. Nos seus caminhos haverão obstáculos e alguns prejuízos ainda. Você terá uma mudança de fase, Ariana. Tenha muita calma. Conflitos podem te trazer instabilidade emocional. Você precisa tomar cuidado com esse momento. Seja racional nas suas atitudes e nas suas palavras. Você tendo razão ou não, é melhor calar e deixar as coisas se acalmarem. Deixa a poeira baixar, independente da situação que você estiver vivendo. Seja no relacionamento ou seja no trabalho, seja no relacionamento íntimo com alguém ou no relacionamento social no trabalho, é melhor você calar e deixar as coisas se acalmarem. Vitória por luta, você encontrará a luz no final do túnel, você está em busca da solução de alguns problemas. Tome apenas cuidado com as suas palavras pesadas no momento errado e uma certa teimosia. Você vence os obstáculos, você resolve a parte dos seus anseios amorosos, pois você entra numa nova fase. Essa nova fase, esse novo ciclo da sua vida vai trazer um novo sentido para a sua vida. Para algumas pessoas, para as pessoas mais jovens, a leitura do meu canal, ela não é para jovens, assim, eu vejo que a grande maioria, lógico, é para todo mundo, mas a maioria, quando eu vejo a estatística lá, é entre 25 e 55 anos, essa é a média de idade que fica, assim, a grande maioria é essa, né? Tem a mais e tem a menos, mas a grande maioria é aí que fica. E essa idade, geralmente a pessoa é madura, a pessoa já está começando a colocar os pés no chão, dos 25 aos 35, a pessoa começa a ter um direcionamento na sua vida. E depois disso, algumas pessoas entram numa fase emocional, porque alguns relacionamentos você não viveu o amor da sua vida, você viveu algumas paixonites. E nos 35 em diante é que você começa a entender como são as pessoas, como você é como pessoa, e aí os valores mudam, o seu comportamento com as pessoas mudam e você começa a avaliar o comportamento das outras pessoas no mesmo sentido. Antes dessa idade, você é emocional demais, então você vai pelo calor do momento. Depois, aprende que as coisas precisam ser mais racionais, apesar de umas quedinhas de vez em quando, né? Grande mudança chegando na sua vida, a espiritualidade estará te dando respostas que você pediu. Essas mudanças e as oportunidades chegarão na sua vida agora, para esse mês. Você precisa tomar uma atitude para que tudo se organize.
tanto na parte profissional quanto na parte de relacionamento, entenda isso. Coloque os pés no chão, deixe de ser sonhador, pois o que é seu é abençoado e está ao seu alcance. Você só está olhando na direção errada. Vamos lá. Vamos para o deck de Lenormand. Eu tenho 2 Lenormand, tenho 2 seu Zé Pelinta. Vamos lá. Alguns problemas vão acontecer ou já aconteceram e você deve estar vivendo por isso. Então esses pesadelos, esses dramas que estão vivendo na sua vida agora é uma fase energética que vai passar. Só lembrando, o ariano ou os signos que pertencem ao fogo, eles vão ter agora em dezembro uma mudança e o ariano vai sentir muito essa mudança energética que está acontecendo. Então, se o seu jeito de tratar as pessoas der uma mudada, é reflexo disso, porque os arianos vão ficar muito agitados por conta dessa mudança. Então, tenha como base. Aqui fala que o destino ele te proporciona situações e vai mudar essa sua caminhada de forma radical. Você passou por coisas difíceis e provavelmente as coisas começam a se organizar na sua vida, porque você vem de um momento chato. Realizações, boas notícias e vitória. Para quem precisa de auxílio, esse é o momento. Se apegue à espiritualidade. Então, esse é o momento de você pedir ajuda para quem pode te ajudar. E eu sempre vou bater nessa tecla. Se você for procurar pessoas que mexam com a espiritualidade, sempre procure um pai de santo ou mãe de santo que tenha uma história longa, que tenha resultados comprovados e que não seja explorador ou exploradora, um espertalhão da internet. Na internet tem muitos espertalhões, por isso é importante você procurar pessoas da sua região, pessoas que você conhece ou que você tem informação, porque na internet aquela falácia bonita das pessoas acaba iludindo vocês e tirando muito dinheiro. E eu sempre digo, colocou valores altos num trabalho qualquer que seja, sai fora que é golpe. Certo? O meu canal nasceu para combater isso e eu sofro muito boicote, inclusive da própria plataforma. A plataforma não gosta que eu fale isso, mas eu vou levar sempre isso. Se as pessoas cobrarem muito caro para fazer um trabalho e cada vez que você perguntar o porquê não está dando certo, ela começar a dar um monte de respostas e não traz o resultado, simplesmente é golpe. Saindo de um momento mais turbulento da sua vida, mais com assim um peso emocional triste aqui, né? Você passa para uma nova fase, uma fase de reconstrução e de sorte. Você precisa, aqui nesse momento, você precisa organizar da seguinte maneira. Para relacionamento, é necessário que as duas pessoas estejam andando juntos. Não pode haver uma doação do seu lado sem a doação da outra pessoa. Geralmente essa reciprocidade precisa ser 50%. Se você está se doando demais e a outra pessoa de menos, tome muito cuidado com isso. Deixe as coisas acontecerem, mas não se entregue ao emocional, porque quando você se joga no emocional, você acaba sofrendo. O ariano é aquele que protege, que cuida, que se apaixona, que se entrega. Porém, se decepciona muito fácil com isso, porque não tem o retorno da atenção necessária. O ariano, ele se vira do jeito que for, porque é um grande guerreiro, mas ele precisa de atenção e respeito. Quando isso não acontece, geralmente acontece uma frustração na mente e no coração do ariano, e ele esfria mesmo, gente. O ariano ou ele explode ou ele congela. Ele só tem duas opções, ou é 8 ou 80. E aí as pessoas não entendem isso. Por isso, você que é ariano, não se joga de cabeça nos relacionamentos. Primeiro deixa a pessoa
entender como você funciona para depois você entrar no jogo, porque você consegue se doar, você consegue ser prestativo, você consegue ser amoroso e tudo mais, isso tanto o homem quanto a mulher, mas se você não quer sofrer uma decepção, espere a pessoa se revelar primeiro, não deixe o emocional tomar conta, por melhor que a pessoa pareça ser. Os seus vícios fazem alguns tormentos na sua vida, mas agora é uma fase de reconstrução. Você teve o seu psicológico destruído por uma frustração e agora você entra numa nova fase, é uma mudança de ciclo. E essa mudança de ciclo faz com que você tenha novos caminhos, desde que você tenha a maturidade para controlar tudo isso. Simples assim. Vamos para as cartas mais pesadas, cartas do seu Zé. Vamos lá. Lembrando para algumas pessoas, seu Zé foi uma pessoa que viveu na Terra, ficou muito conhecido no Rio de Janeiro e começou a ajudar as pessoas. Ficou conhecido pelos trabalhos que ele fazia na Umbanda. Depois puxaram o nome dele para a Quimbanda, mas não é bem assim. Então, se vocês querem ter conhecimento, estudem a história dele, mas se apeguem muito aos detalhes e a quem está contando essa história, porque alguns médiums emocionados acabam puxando ele para uma linha onde ele não trabalha. Entenda? Vamos lá. Seu Zé, surpresa, novos caminhos. Você precisa abandonar um certo vício, pois esse vício foi causado por uma entidade. Essa entidade atrapalhou o seu relacionamento. O que aconteceu aqui? Esse aqui foi um efeito para as mulheres. Lembrando que isso aqui pode não ressoar com o seu momento. Mas quando essas cartas saem, ela explica o que aconteceu. Aqui você foi vítima do seu emocional. Você teve surpresas e isso vai mudar. No seu relacionamento houve um rompimento por questão de uma influência espiritual, mas a espiritualidade maior está aqui para te ajudar. Calma. Para algumas pessoas, a pessoa com quem você se relaciona foi impulsionada pela energia desta entidade e ela fez com que ela te traísse. Essa traição pode não ter sido uma traição carnal, pode ser apenas uma traição de conversa. A pessoa começou a conversar com alguém, começou a se empolgar com alguém, mesmo ela não tendo contato com a outra pessoa, essa informação chegou até você e aconteceu um rompimento. Mas a espiritualidade maior está aqui para te defender e te mostrar o caminho, certo? Algumas pessoas acabaram se empolgando com essa energia e acabaram colocando os pés pelas mãos, porque muitas vezes não tem a história da traição carnal, mas tem a traição de intenção. Porque quando você mente para a pessoa que está com você, você também está traindo. Quando você tem conversas atravessadas com outra pessoa, você também está traindo. Porque quando você tem uma pessoa, você tem que viver a sua vida, estudar, trabalhar, ter os seus amigos, amigas, sair tranquilamente. Mas quando você começa a trocar mensagens calientes, vamos dizer assim, ou que tem uma segunda intenção, você está dando espaço para que essa energia trabalhe na sua vida e sim, você está traindo a outra pessoa, a confiança da outra pessoa, você está traindo a dedicação da outra pessoa por você. E quando a outra pessoa faz isso, ela está traindo toda a sua intenção também, certo? Então, filtrem essa informação que é muito importante. Algumas pessoas falam, não, mas só conversar não é nada. É sim,
porque quando você mentaliza, você verbaliza e você deixa isso entrar no seu emocional, você cria uma egrégora de energia e essa egrégora de energia, ela se manifesta. Ela se manifestando, ela coloca você propício ou propícia a pecar ou a errar e a outra pessoa também. Então, pense muito nisso. Quando eu falo que vocês às vezes têm o poder da palavra, também é nesse sentido. Às vezes você tem uma comunicação muito forte com um mentor espiritual, com um guardião. Às vezes as pessoas têm comunicação com o Exu, com Pombagira, com o baiano, cigano, independente da energia que esteja à sua volta. E você verbaliza uma coisa não muito boa para a outra pessoa. E essa entidade acaba fazendo ou realizando. Por isso é muito importante filtrar os seus pensamentos e as suas palavras. Vigiar e orar faz com que você tenha um certo equilíbrio em tudo. Entendam que tudo é movimentação de energia. Mais um deck de Seu Zé. Vamos ver o que vem. Eu passo a informação para vocês, pois estudo sobre isso, sobre a energia, sobre a espiritualidade, os efeitos paranormais que isso acontece. Quando eu ensino a fazer a quebra de demanda e eu explico com calma como as coisas acontecem, alguns fenômenos paranormais acabam acontecendo. Essa é a prova que as energias estão à sua volta. Nas energias de Seu Zé você terá surpresas na sua vida e novamente se repete, vício e caminhos abertos para uma mudança com pessoa equilibrada, sorte no relacionamento. Você terá surpresas, pois esses vícios que você tem ou que a outra pessoa tem, esses vícios aqui pode ser os dois, pode ser o químico e pode ser o emocional, aquele vício da teimosia, do narcisismo, o vício de ser tóxico, ele vai ser vencido no seu relacionamento e as coisas entram em equilíbrio. Você terá uma pessoa amiga, confiável, tranquila, que trará sorte e bons caminhos para você, seu relacionamento. Então entenda que às vezes a quebra de demanda, uma oração ou fazer uma limpeza, um trabalho bem feito, você não amarra a pessoa, mas você faz com que essas energias afastem as energias negativas e coloquem os dois para caminhar com os próprios pés, sem o impulso de nenhuma influência espiritual negativa. Por isso, eu sempre digo, às vezes a quebra de demanda ajuda muito nesse sentido. Certo? Essa foi a leitura para os arianos. Que vocês tenham muita luz e paz nesse coração de vocês e vamos sempre juntos nessa caminhada.